princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus por sua palavra. O Evangelho de Marcos, gente, é o primeiro relato escrito que nós temos a respeito da vida de Jesus Cristo. Então foi Marcos que escreveu a primeira vez sobre Jesus, mas nós sabemos que não foi somente Marcos quem escreveu. Várias pessoas, vários homens se levantaram e escreveram a respeito de Jesus Cristo, contaram histórias de Jesus Cristo, falaram dos roteiros de Jesus Cristo ao longo de sua vida e de seu ministério. E aí, às vezes, surge uma pergunta para nós: por que é que essas pessoas escreveram a respeito de Jesus Cristo? E é lógico que nós temos plena convicção e temos a certeza pela nossa fé de que a vontade de Deus é soberana e que Deus, Ele quisesse que homens escrevessem a respeito de Jesus para que Ele fosse glorificado, para que isso chegasse até as futuras gerações e elas também conhecessem esse Jesus Cristo, Salvador, único e suficiente Salvador da vida da humanidade. Mas o que acontece é que naquela época, antes de escreverem a respeito de Jesus, mais ou menos 20 anos após a morte e a ressurreição de Cristo, as pessoas elas continuavam a falar de Jesus, mas eram tudo de forma oral. As pessoas elas pregavam o Evangelho verbalmente. Eles não chegaram, a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou, e saíram anotando tudo. E teólogos dizem que foi mais ou menos 20 a 30 anos depois de que Jesus ressurgiu que foram começados os primeiros escritos a respeito da vida de Jesus. Então, a razão de nada ter sido escrito antes é exatamente porque o povo que acompanhava Jesus Cristo, eles viram tudo que Jesus fazia. Eles acompanhavam Jesus fazendo milagres, eles acompanhavam Jesus caminhando de uma cidade para outra, eles acompanhavam Jesus pregando, então eles sabiam e uns comentavam com os outros. Essa verdade era passada adiante. Só que aconteceu que o tempo foi passando, e como eu disse, mais ou menos 20 a 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, essas pessoas, esses ouvintes que enxergaram Jesus fazendo todas as maravilhas que ele fez, eles começaram a morrer. Seja por perseguição, ou seja por idade avançada, ou por algum tipo de doença, não interessa qual o problema, mas as pessoas que visualizavam Jesus Cristo fazendo todas as suas obras, começaram a morrer. Então houve-se a necessidade de que tudo fosse anotado através da boca desses observadores de Jesus, para que não houvessem interferências, para que não houvessem mentiras sendo escritas a respeito de Jesus. Muitas pessoas, elas começaram a querer se beneficiar a respeito da vida de Jesus, tirar benefícios próprios em cima daquilo que Jesus realmente tinha passado, e começaram a distorcer a verdade por trás de Jesus. Talvez porque eles queriam ter domínio sobre as coisas ou sobre pessoas. Talvez porque eles queriam se colocar como os maiores conhecedores a respeito de Jesus. Então, houve-se a necessidade de se escrever a respeito da vida de Jesus. Então, em primeiro lugar, realmente o plano de Deus, que é perfeito, e a soberania de Deus, que fez com que toda essa verdade fosse escrita. Mas, em segundo lugar, por causa de um perigo, de que houvesse realmente essa distorção a respeito de quem é Jesus, da sua obra, da sua vida, passando enquanto homem aqui por essa terra.
E aí a gente vai tendo direção dessas cartas que foram entregues para as igrejas, dos evangelhos que foram entregues para nós nos dias de hoje. E se a gente for lá em 1 Coríntios, por exemplo, a gente vê que o apóstolo Paulo, quando ele cita após a ressurreição de Jesus, ele cita que não milhares, mas centenas de pessoas conseguiram enxergar Jesus ressurreto. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, no capítulo 15, verso 6, ele fala assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então Jesus, depois de sua morte e de sua ressurreição, ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para algumas pessoas, e ainda apareceu para uma multidão de 500 pessoas, mais ou menos. E essas pessoas, elas viram Jesus ressurreto, e aí o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para a igreja de Corinto, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, tudo que eu estou falando é tão verdade que essas pessoas estão por aí. Se vocês começarem a não acreditar no que eu estou falando, podem ir lá e perguntar para essas pessoas, porque elas mesmas viram Jesus ressurreto. Elas mesmas acompanharam Jesus aparecendo na frente delas. Então vocês têm relatos de pessoas que viram isso. E aí a gente percebe que não era fácil de inventar uma mentira a respeito de Jesus. Mesmo que muitas mentiras tenham sido inventadas. Mesmo que muita coisa tenha sido até escrita, como eu disse no começo, para que as pessoas tentassem se beneficiar em cima disso. Mas não era fácil inventar uma mentira. Você não podia falar assim: ah, Jesus, eu lembro, ele andava aqui, aí de vez em quando ele saía voando de um lado para o outro, jogando raio com a mão em todos os fariseus que tinham no caminho. Não. Uma pessoa que acompanhava Jesus, ela ia te parar e ia falar assim: peraí, não fique falando isso, porque Jesus não fazia isso. Jesus não saía voando no meio de todo mundo. Então você não vai inventar coisas. Jesus, ele não usava o poder de Deus derramado na vida dele para poder ficar fazendo coisas como se fossem milagres sem propósito. Como se ele fosse um mago, como se ele fosse um mágico. Jesus não usa disso. Por isso que muitos escritos a respeito da vida de Jesus não foram aceitos no cânon sagrado, que é a Bíblia que nós temos hoje. O cânon sagrado, ele realmente teve uma observação e um trabalho todo por trás de verdade, de acontecimentos reais. E quando alguma coisa saía muito do que estava escrito, saía muito dos estudos desses homens levantados por Deus, aí os primeiros pais da igreja, eles falaram assim: peraí. Os concílios das igrejas falaram: peraí, isso aqui não. Isso aqui está muito errado, não vai ser aceito isso aqui por nós. E um perigo enorme que acontecia, e é algo que a gente pode perceber que acontece nos dias de hoje, é que as pessoas realmente querem levantar um Jesus que vai refletir a sua própria imagem. As pessoas gostam de levantar um Jesus em que a verdade pessoal dela é expressada através desse Jesus. As pessoas querem levantar um Jesus vaidoso de acordo com a vaidade deles mesmos. Eles querem levantar um Jesus que é um mago de uma lâmpada mágica. Como se esse Jesus ele fosse satisfazer a vontade das pessoas. E um Jesus que é levantado pela vaidade humana, que é levantado pelos prazeres humanos, que é levantado de acordo com o coração humano, esse Jesus não vai curar. Esse Jesus não vai libertar. Esse Jesus, ele não vai salvar. Porque esse Jesus é um Jesus de mentira. É um Jesus mentiroso. É um Jesus que não é o Jesus real da Bíblia. Por isso que o nosso chamado aqui na IBAGE é que vocês conheçam a palavra de Deus. A gente tem procurado de todas as formas possíveis com o encontro de mulheres. Nós teremos um encontro para os homens, para a gente poder conversar a respeito de verdades bíblicas também, e dar um norte para pais de famílias, para filhos, para patrões, para empregados. Coisas que homens podem conversar. E nós estamos planejando isso, nós estamos pensando. Mas a gente vai lutar sempre para que vocês cresçam no conhecimento da palavra de Deus de forma pura e simples. Para que vocês não fiquem presos às amarras de algum líder que começa a apresentar um Jesus de uma forma totalmente errada. Para que vocês não fiquem presos às amarras de alguma instituição que tenta te passar um Jesus de uma maneira errada. Porque a palavra de Deus, ela vai sempre trazer libertação para o povo de Deus, ela não vai nos prender.
E esse Jesus que é relatado por Marcos, por Mateus, por Lucas, por João, é um Jesus que é libertador, é um Jesus que é salvador, é um Jesus que se entrega no nosso lugar, é um Jesus que escolheu um caminho a qual ele iria seguir e que ele não olhava para os lados. E que ele não se preocupava se falasse assim, não, você não vai morrer, você não vai acontecer nada de ruim. Ele falava assim, sai daqui, porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu chamado. E nós devemos saber, da mesma forma, quem é Jesus, qual é o chamado dele, qual é a vontade dele, quem ele era e como ele é, e como ele vai ser para todo sempre. E se a gente for acompanhar, ao meu ver, pelo menos, na minha opinião, todo esse estudo de Marcos, e eu não quero te influenciar para pensar da mesma forma que eu só quero dar uma visão daquilo que eu penso. Eu acho que o livro de Marcos, ele é o livro mais direto para mostrar Jesus Cristo. Ele é o evangelho mais curto. E ele não faz muitos rodeios em torno de Jesus. Marcos, ele quer te dar quem é Jesus. Mas para que você tenha a sua própria convicção, eu te convido a estudar toda a Bíblia. Eu te convido a ler os 4 evangelhos. Eu te convido a estudar mesmo para que você crie suas próprias convicções, seus próprios pontos teológicos. Aí sim você vai poder falar assim, não, eu não acho que o livro de Marcos é o mais direto nesse aspecto. Talvez para você seja João, seja Mateus, mas para mim é Marcos. Porque ele não fica, igual eu falei, fazendo rodeios. Olha para você ver Lucas, por exemplo. Lucas, quando ele escreve para Teófilo, a carta que ele escreveu desse evangelho, ele fala assim, muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ele está mostrando para Teófilo que ele escreveu algo, que ele está escrevendo algo, e que muitas pessoas analisaram, não é uma mentira. E Lucas fala assim no verso 2 do capítulo 1, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. No verso 3 ele fala assim, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas estava mostrando para ele que a investigação que teve por trás desses livros que foram aceitos no cânon sagrado, foi uma investigação muito bem feita. Não tem nada mal feito para poder chegar na nossa mão hoje. Como eu disse, em primeiro lugar, pela intervenção divina. Em segundo lugar, porque esses homens, eles eram capacitados pelo próprio Deus para fazer isso. Eram homens tementes ao Senhor, homens que foram escolhidos por Ele, predestinados por Deus para poder cumprir com essa missão. Igual nós temos missões hoje em dia. E a gente cumpre com a nossa parte da missão a partir do momento que nós também debruçamos sobre a Bíblia e começamos a investigar a respeito dela, para que a gente não passe nada deturpado de acordo com as nossas próprias vontades para as outras pessoas. Sim, seremos responsáveis por aquilo que a gente ensina a respeito da Bíblia. Vocês, como povo escolhido, serão responsabilizados a respeito daquilo que vocês ensinam da Bíblia. E isso é um peso muito grande, gente. Isso para mim não vem como se fosse galardão ou como se fosse glória. Não vem. Para mim isso tem peso. Isso me amassa, porque eu morro de medo de me apresentar na presença do Senhor e Ele falar assim, você deturpou tudo que está escrito ali naquele livro. Eu levantei homens para honrar com a minha palavra, levantei homens que morreram por essa palavra, mas você, com seu coração vaidoso, transformou tudo em algo que você gosta, Tiago. Isso deve ter um peso para todos nós como cristãos. Mas é lógico que a palavra de Deus ficou banalizada ultimamente, né, gente? Porque a pessoa, ela mostra um Deus vaidoso, ela mostra um Deus onde Ele cria pontos que a gente deve seguir, que são impossíveis para o ser humano seguir, e talvez só um líder consiga seguir aparentemente isso para a comunidade. E aí é lógico que a gente não vai conseguir cumprir. É lógico que ninguém nunca conseguiu cumprir, e ninguém nunca vai conseguir cumprir, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único, e sempre vai ser o único a cumprir toda a lei e toda a vontade de Deus. Então a gente tem que ter essa convicção, erramos, somos pecadores? Somos, e eu não vou também me ver limitado como um pecador,
a ponto de falar assim, não, eu sou um pecador, então eu não vou pregar o evangelho. Não, eu sou pecador. E essa comunidade deve me enxergar como pecador. Não deve enxergar o pastor Tiago, ou qualquer líder dessa igreja, ou qualquer pastor dessa igreja, como uma pessoa que não peca, como uma pessoa que não erra, como uma pessoa que é o perfeito padrão, porque eu não ensino isso aqui. Nós não ensinamos isso para vocês e nunca vamos ensinar. Nós não somos o padrão. O padrão é Jesus Cristo e é isso que Marcos está fazendo. Marcos está falando assim, o padrão é Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que eu vou mostrar para vocês, Teófilo, de acordo com tudo que eu te instruí antes, está aqui agora anotado, para que ninguém tente corromper sua cabeça, para que ninguém tente te mostrar um outro Jesus mentiroso, e é o que está acontecendo nos dias de hoje, gente, como resultado de um Jesus mentiroso, um Jesus vaidoso, o que está acontecendo com as novas gerações? Eles não querem conhecer esse Jesus. As novas gerações estão chegando, estão vendo homens que se levantam como padrão, falando de um Jesus inalcançável, que só esses homens alcançam, e aí os jovens hoje não querem saber de Jesus. Resultado, muita gente sabe mais sobre o Harry Potter do que sobre Jesus hoje em dia. Resultado, muita gente consegue parar para ver um jogo do Galo no Mineirão, mas não consegue parar para cultuar o Senhor durante um culto de 1h30 ou 2 horas. E isso não é só nos dias de hoje. Quando eu era mais jovem, eu também sabia mais sobre o Senhor dos Anéis do que sobre Jesus. Quando eu era mais novo, eu sabia mais de Matrix do que sobre Jesus. Era o que eu gostava, era o que me chamava atenção. E eu errei em não buscar saber sobre esse Jesus através da palavra de Deus. Errei em não buscar conhecê-lo pessoalmente. E eu nem coloco a culpa em ninguém. O erro foi meu. Eu nasci numa igreja, fui criado dentro de uma igreja. Mas a gente precisa ter essa convicção, gente. A gente precisa de ser sacudido de vez em quando para entender que o Jesus bíblico é totalmente diferente do Jesus que a gente pensa. Totalmente diferente de um Jesus que a gente naturalmente acha, ele age de uma maneira totalmente diferente do que a gente acharia que Jesus agiria. Ele sempre vai fazer diferente do que nós fazemos, porque nós somos limitados. E é só com a ajuda dele, só com o poder de Deus sendo derramado em nós, que certamente nós conseguiremos fazer a vontade dele. Então, se você for, por exemplo, no livro de Mateus, você vai encontrar sobre Jesus. Mas no livro de Mateus você também já encontra quais as raízes de Jesus. Quem são os parentes de Jesus? Se você for no livro, por exemplo, de João, ele já começa falando, olha, no princípio era o verbo. Fala da criação do mundo. Então, cada evangelho vai tratar a história de Jesus de uma maneira diferente. E é exatamente voltando a esse assunto que eu digo que Marcos, para mim, é um dos melhores evangelhos para a gente poder estudar, inclusive nos tempos de hoje. Porque o que a nossa igreja, o que o ser humano precisa é de um Jesus puro, simples, e nós precisamos de cada vez mais conhecer esse Jesus. Amém? Vamos orar pela palavra? Pai, eu te agradeço pelo privilégio, e para mim é uma oportunidade maravilhosa de poder estar aqui estudando com os irmãos da IBAGE, essa palavra, com convidados, com pessoas que vieram a primeira vez nesse lugar, Pai. Que eles, ó Pai, todos nós, Pai, na verdade, que venhamos a ouvir a sua palavra e que essa verdade venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração, Pai. Que seja uma verdade, Pai, que a gente queira viver, uma verdade de razão, Pai. Não algo emotivo, não só algo instrutivo, mas uma verdade que nós desejamos viver, porque nós somos comandados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E nesse momento, Pai, em oração com a comunidade, nós pedimos que o Senhor me dirija, que o Senhor dirija os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar, Pai. E que o Senhor seja exaltado a todo tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Logo no começo, como eu disse, Marcos, ele nos dá Jesus. No verso 1 ele fala, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Quem? O Filho de Deus. Então Marcos ele vai direto no ponto. Marcos está dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, a palavra Jesus Cristo para nós, ela às vezes se torna tão normal que a gente não consegue perceber as diferenças de Jesus e Cristo. Jesus naquela época era um nome comum, nome de homem.
E Cristo, para o judeu, é Christos, que significa o rei ungido. Então Jesus era uma pessoa e Cristo outra pessoa, a quem o judeu esperava, o Messias que havia sido prometido. E de acordo com Marcos, o verdadeiro Jesus, a quem ele aponta, que o Jesus de Nazaré, é o Cristo. Ele falou, Jesus de Nazaré é o Cristo, ele é o próprio Filho de Deus. Mas aqui também pode complicar, porque quando se falava, ele é o Filho de Deus, e a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que na Bíblia, em vários lugares, também chamam outras pessoas de filhos de Deus. A Bíblia às vezes chama até anjos de filhos de Deus. E aí a gente pode se complicar e pensar assim, ok, se Jesus é o Filho de Deus, qual a diferença dele para os outros que a Bíblia chama de Filho de Deus? Será que Jesus não é só um grande rei, ou um anjo que veio à terra, igual alguns dizem? Será que Jesus não foi só um grande profeta? E Marcos, ele faz exatamente isso. Marcos, ele chega e fala assim, eu vou mostrar para vocês aqui nesse livro, de uma forma muito direta, quem é esse Jesus? E é isso que nós vamos fazer mais ou menos por 4 meses na nossa igreja. Nós vamos passar 4 meses mais ou menos, eu acredito até que mais. Mas a gente está pensando como fazer isso. Eu acho que a gente pode ir direto também e estudar todo o livro direto. Mas se tiver alguma coisa a gente resolver também instruir a igreja em algum outro assunto, em algum outro livro, a gente para um pouquinho e vai para esse outro assunto e voltamos para Marcos. Mas nós vamos esgotar o livro de Marcos juntos. Tá ok? Então, em primeiro lugar, Marcos ele mostra que o rei chegou. O rei Cristo chegou. No verso 2 que nós acabamos de ler de Marcos 1, diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías. Ele cita o profeta Isaías aqui. E, gente, não era brincadeira citar o profeta Isaías. Não é algo fácil de se fazer, quando você estava ali naquele tempo, citar um profeta antigo. Porque o povo judeu, a religião judaica, na verdade, nem é o povo judeu, porque tem pessoas ali que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a religião judaica não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles acham que o Messias ainda não chegou. Mas nós temos plena convicção de que o Messias chegou. O nosso Salvador, Jesus o Cristo, ele já chegou. E quando Marcos cita o profeta Isaías, ele está falando de um Cristo que já chegou. Ele está dizendo assim, o Messias chegou. Olha o capítulo 40, verso 3 de Isaías. O profeta Isaías diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías estava falando exatamente a mesma coisa que João Batista estava falando. E Marcos, ao fazer o estudo a respeito dessa verdade, Marcos cita o que João Batista estava fazendo e mostra que João Batista estava realmente cumprindo com aquela promessa do profeta Isaías. A voz estava clamando no deserto através eu ia falar do profeta, mas de João Batista. João Batista estava sendo usado por Deus para cumprir com essa profecia. Capítulo 40, verso 10 de Isaías falou assim, eis que o Senhor, Yahvé, essa palavra Senhor que ele usa, vocês vão lembrar do estudo que nós fizemos aqui a respeito da santidade de Deus. Essa palavra Senhor que Isaías usa, é o Senhor com todas as letras maiúsculas, ele está falando de Yahvé. É uma nomenclatura para Deus que o judeu não gosta de usar, porque ele tem medo de ser consumido. Ele não gosta de dar nome para Deus. Então, ele não fala esse nome quando ele quer citar a Deus. Porque ele tem medo de que a boca dele seja tão podre que ele não possa citar o nome desse Deus. Então, Isaías fala do Yahvé que virá com poder. E o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Gente, essa é uma profecia muito mais poderosa que qualquer bomba que poderia explodir ali na cabeça dos judeus. Porque Marcos ele estava citando exatamente as mesmas profecias de Isaías. E imagine o muro de pedra, os ideais que o judeu tinha e que Marcos estava quebrando eles através desse evangelho naquele tempo. Imagine os pensamentos do povo judeu naquele tempo. Eu tenho certeza que era muito mais difícil acreditar em Jesus naquela época do que acreditar nos dias de hoje.
Era muito mais difícil de entender que Jesus havia chegado, que Jesus havia morrido e ressuscitado, do que hoje em dia nós temos para entender. Hoje é muito mais fácil. Hoje nós conseguimos ter essa escritura toda aqui, e a gente acompanha historicamente Cristo agindo na vida das pessoas. A gente acompanha pessoas tendo a vida transformada, a gente acompanha vários relatos a respeito daquilo que Cristo fez na vida das pessoas. Eu mesmo me considero um grande exemplo daquilo que Cristo fez na minha vida, de uma mudança de vida. Porque, como eu já disse também, gente, eu nunca pensei em outras pessoas. Eu nunca pensei em fazer o bem para ninguém. O bem que eu fazia eu fazia pensando no retorno que eu teria depois. Era um bem vaidoso. Era um bem esperando que a pessoa me beneficiasse depois. E pelo poder e pela graça de Deus derramada em mim, e é algo crescente, isso não aconteceu da noite para o dia, eu consigo, às vezes, pensar em fazer algo para as pessoas, sem querer nada em troca. E isso é algo que só Deus pode fazer por nós. Marcos, ele está anunciando o Yahvé que vem e que transforma vidas. O Yahvé que realmente perdoa, que liberta, que santifica e que salva. Não era um líder, não era um Messias qualquer. Era o verdadeiro Messias, o rei chegou. E Marcos ele estava deixando bem claro isso quando ele usa essas nomenclaturas para Deus. Isaías deixou bem claro isso quando ele usou essas nomenclaturas para Deus. Porque se um judeu não fala Yahvé, e eles falaram assim, o Yahvé está chegando, o Yahvé chegou, o Yahvé morreu e ressuscitou no nosso lugar, o povo judeu já parava para prestar atenção. Eles falaram assim, opa, o camarada está usando um nome que a gente não usa. Qual o sentido disso? Eu quero ouvir o que esse cara tem para falar. E aí eles paravam para ouvir o que eles estavam falando. Então Marcos, ele já havia anunciado esse evangelho e agora ele estava anotando. Ele estava anotando a respeito desse Jesus que realmente havia chegado. E naquela época, mais uma coisa muito importante que a gente precisa de perceber, é que naquela época, como muita gente gostava de falar sobre Jesus, de querer ser autoridade a respeito da vida de Jesus, então muita gente tentava embutir na cabeça das pessoas muita filosofia. Esses líderes mentirosos, eles começavam a filosofar nos lugares e começavam a falar palavras bonitas, mesmo dentro das igrejas, a respeito desse Jesus, para tentar ganhar a confiança do povo e obter benefício próprio. Eles começaram a querer que as pessoas acreditassem nele, naquilo que ele fala, como se a palavra de uma pessoa fosse absoluta. Como se a palavra daquela pessoa se tornasse uma verdade absoluta. E tudo que ela dissesse depois dela usar o nome de Jesus fosse uma verdade absoluta. Mas esse Jesus que era criado através de vãs filosofias, de filosofias místicas, de filosofias esotéricas, é um Jesus totalmente mentiroso. E aí eles usavam linguagens como real ou ideal. Eles usavam linguagens como particular ou universal. Eles usavam linguagens como racionalismo e empirismo. As linguagens eram bem trabalhadas para prender a mente do povo. Eles falavam de modernismo e pós-modernismo. Aristóteles, Platão. Todo esse tipo de filosofia, gente, cai por terra. Porque quando Jesus chega, ele acaba com aquilo que é real ou ideal. Porque o irreal se tornou real. O que era só um pensamento se manifestou em carne. O líder, o supremo rei, que não podia ser tocado por qualquer um, agora já podia ser abraçado. O Deus Todo-Poderoso, que era um Deus totalmente inacessível e que somente uma pequena parcela dentro de uma comunidade, somente líderes poderiam acessar, agora todos poderiam acessar. Todos poderiam falar com Ele, todos poderiam ter acesso a Ele. E, gente, isso bate em muita gente. Isso bate em muito líder. Porque é muito bom deter o controle sobre pessoas, sobre lugares. É muito bom. Isso está no coração do homem. Mas quando bate de verdade e a gente apresenta um Jesus Cristo verdadeiro que liberta, um Jesus Cristo que é rei, mas que não está atrás de uma coroa humana,
bate muito forte em líderes. Bate muito forte em pessoas que apresentam um Jesus mentiroso. Porque o ideal se tornou real. E é essa verdade que a gente tem que enxergar através do livro de Marcos. Jesus Cristo apresentado aqui, ele não é o ideal só, ele é o Jesus Cristo real. E é o Jesus que transforma vidas. Nós precisamos desse Jesus bíblico. Nós precisamos de conhecer esse Jesus real, que através das atitudes dele, que são atitudes reais, nós vamos saber como que a gente tem que agir. Aí sim você vai começar a perceber as suas atitudes erradas. Aí sim você vai perceber que talvez está sendo um homem grosseiro com a sua esposa. Aí sim você vai perceber que às vezes as suas conversas malignas, totalmente depressivas para o ser humano, elas devem sim acabar e cair por terra. Aí sim a gente vai perceber que o dinheiro se tornou um Deus na nossa vida. Aí sim a gente vai começar a perceber que nós devemos ser filhos melhores. Aí sim você vai perceber que você deve ser uma esposa mais agradável, mais compassiva, mais paciente. O homem vai perceber que deve ser um marido mais carinhoso, amar a esposa como Cristo realmente amou a igreja, que é sacrificando em favor da igreja, se sacrificando em favor de verdades. Aí sim, é percebendo Jesus Cristo que nós conseguimos pautar a nossa mente em Jesus e conseguimos mudar nossas atitudes. E, gente, todos os dias que eu leio a Bíblia, eu sou confrontado por essa verdade. E como eu tenho lutado com a minha responsabilidade cristã para tentar transformar a minha vida. Eu não tenho que ficar esperando como se aparecesse igual eu falei, um gênio da lâmpada e fosse transformar a minha vida. Gente, não é assim. O poder de Deus já é manifestado em nós, através do Espírito Santo, sim, que habita dentro de nós, e Ele já nos deu força para fazer isso. Mas se a gente também não lutar para poder mudar de vida, enxergando quem era Jesus e como nós devemos ver, quem é Jesus, e como nós devemos ser, gente, aí não vai ter jeito. Porque todos vocês que foram escolhidos por Jesus, vocês têm essa força dentro de vocês para poder ter a vida transformada. E eu vivo falando isso, a santificação é algo crescente. Não é algo que acontece da noite para o dia, bum, agora eu sou o melhor cara da terra. Não, é algo crescente, mas a gente tem que se perceber. E todas as vezes que meus filhos, Amanda e Gabriel, e a minha esposa Fabiana, ela fala de algo errado a respeito da minha vida, na hora pode até trazer uma raivinha lá dentro do coração. Que eu continuo sendo vaidoso, continuo sendo um homem mentiroso, continuo sendo um camarada que quer satisfazer as próprias vontades, mas na hora que ela me fala, o poder do Espírito Santo que age dentro de mim e a minha consciência de responsabilidade cristã, por quê? Porque eu tenho um padrão que é Jesus Cristo, faz com que eu queira seguir o padrão que é Jesus Cristo, gente. Sejam confrontados nessa manhã para essa verdade. Que Jesus Cristo seja o padrão da sua vida e que você enxergue que esse padrão deve ser seguido. E se te trouxer dor seguir esse padrão e se parecer com ele, sinta a sua dor, mas tente mudar a sua jornada errada. O exemplo que eu dei de pessoas que não tinham olhos a partir do momento que pecaram, há umas mensagens atrás, é como se você estivesse vivendo no pecado e você não tinha olhos. Mas aí Deus ele te resgata de um caminho indo para as trevas e te dá olhos. Agora nós temos olho para enxergar as coisas, então use o seu olho para enxergar a sua vida. Qual é a lente? Jesus Cristo. O Jesus bíblico, o Jesus que Marcos mostra aqui. E ao usar o nome Yahvé, gente, não tem brincadeira. Não tem conversa mais. E a gente percebe que esse rei chegou, gente, e ele vai alterar o ponto de equilíbrio do nosso coração. Eu entendo que o ser humano, às vezes, o ponto de equilíbrio dele está em coisas palpáveis. O camarada quer ver algo. E eu acho que, às vezes, a gente até fica querendo coisas palpáveis, a gente quer ver algo, e acho que gerações anteriores à minha, até mais do que eu, porque as gerações anteriores à minha, eles gostam de dinheiro, papel. Ah, dinheiro no banco, eu não estou vendo dinheiro, e eu já ouvi relatos de pessoas, não conheci, mas pessoas que guardavam dinheiro debaixo do colchão, e relatos verdadeiros. Mas imagine hoje em dia você guardar dinheiro debaixo do colchão. Imagina que loucura que seria isso. Então, eu chego à conclusão de que o que move o nosso coração, o que nos leva a ir adiante, a levantar cedo para ir trabalhar, a querer fazer algo por alguém, talvez seja até um medo. Na minha concepção é medo.
Porque o que vai te mover para poder fazer alguma coisa, eu vou adorar a Deus porque eu tenho medo de ser consumido, eu tenho medo de ir para o inferno. Aí a pessoa vem adorar a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Eu vou trabalhar porque eu tenho medo de não ter dinheiro. Então você vai trabalhar com medo de não ter dinheiro. E isso se torna, às vezes, não falo em todas as hipóteses, porque nós temos que trabalhar, mas às vezes isso se torna uma ganância. E aí a pessoa já tem muito mais do que precisa, mas o medo continua no coração dela. Porque o eixo do coração dela, a centralidade do coração dela, o domínio do coração dela está através de onde o medo dela está pegando. Onde que é? É falta de dinheiro? Então eu vou trabalhar para ter dinheiro em todo custo. Não interessa se eu sou rico. Não interessa se eu já sou milionário. O dinheiro ainda se torna mais importante na minha vida. Por isso que a gente vê pessoas milionárias por aí e fazendo coisa errada, roubando e não sei o quê. É por isso, porque o coração dele tem medo de perder alguma coisa e se pauta no dinheiro. Mas quando Jesus entra na nossa vida, gente, o eixo do nosso coração é tão transformado e é de uma forma tão radical que o medo acaba. Você trabalha e trabalha realmente para ter uma vida boa. A gente tem que comprar carros bons. Tem que comprar, gente. Você tem que ter carro bom. Você tem que ter uma casa boa, confortável para sua esposa e para os seus filhos. Você esposa também, você tem que comprar uma casa confortável para o seu marido e para os seus filhos. Eu não posso falar que só o marido também que compra, não, senão depois eu tomo paulada. Mas eu sei que eu não tomo paulada, não. Mas é isso, o casal junto, até porque o dinheiro não é de um ou do outro, é dos dois. E aí o casal junto vai conquistando as coisas, e é maravilhoso poder fazer uma viagem, é maravilhoso a gente poder buscar coisas melhores, se vestir bem, cuidar da saúde, cuidar da aparência, é maravilhoso, mas a gente não faz isso por medo de não ter mais. Porque se o meu dinheiro acabar por qualquer motivo que seja, eu não tenho medo, porque eu sei quem controla a minha vida e quem que me guia. É essa consciência daqueles que foram alcançados por Jesus Cristo, e essa consciência tem que trazer paz para o nosso coração. Porque Jesus, Ele é o autor da nossa vida, Ele é quem nos sustenta e é quem vai continuar nos sustentando. Então, se a minha aparência, quem eu quero cuidar da minha aparência, eu quero que minha barba seja arrumadinha, eu me preocupo, eu estou andando com a escovinha de barba, porque usando máscara é terrível, a barba fica bagunçada. Mas se minha barba cair, eu não tenho problema de não ter barba mais. Porque eu não estou pautando a minha aparência em medo de deixar de ter alguma aparência. Eu não faço as coisas, eu não levanto o gatilho, o motor para que eu faça as coisas, não é medo mais. Eu não vou adorar a Deus por medo de não ser aceito por Ele. Eu não vou adorar a Deus por medo de ir para o inferno, porque eu sei que Ele já me salvou. Você saiba nessa manhã, esse Jesus Cristo verdadeiro e real apresentado por Marcos, Ele é o Rei e Ele já te salvou. Você não se aproxima dEle por medo, você se aproxima dEle porque Ele te escolheu. É totalmente diferente. A sensação é diferente, gente. O motivo é diferente. A razão é diferente. E essa mentalidade, junto com a sua responsabilidade como um cristão, que vai fazer que realmente você mude. Porque o poder de Deus já está derramado sobre sua vida. O poder desse rei que chegou já está derramado sobre sua vida. Pastor, mas você está falando isso, você não sabe do que eu estou vivendo. Olha, o poder de Deus derramado na sua vida te ajuda, te auxilia e te acompanha para passar até pelo sofrimento de uma maneira totalmente diferente que você passaria se você não tivesse o Espírito Santo na sua vida. Sim, passamos pelos problemas, e todos nós temos problemas diversos aqui nessa comunidade. Todos temos problemas, mas a gente passa por eles com a certeza de que aqui não é nosso fim. Não é o meu fim aqui. Ainda que eu esteja sofrendo por alguma doença terminal, ainda que eu esteja sofrendo pela falta de um parente, ainda que eu esteja sofrendo pela falta de dinheiro, eu sei que o meu fim não é aqui, porque Jesus Cristo, esse rei, Ele chegou para restaurar toda a humanidade. Toda a humanidade decaída, aqueles que ele escolheu, Ele vai restaurar. E Ele não ressuscitou só como um espírito. Não. Jesus Cristo ressuscitou em corpo. A carne de Jesus foi ressuscitada. Ele tem primazia sobre a ressurreição. Colossenses Paulo fala, Ele é o primeiro a ressuscitar. E Ele tem primazia nisso, porque Ele ressuscitou de uma vez por todas e o corpo dele é glorificado. Então Ele é o primeiro. Então isso mostra que Ele vai ressuscitar a todos nós e que essa ressurreição vai nos dar o corpo novamente, mas um corpo glorificado, novos céus e nova terra.
E esse novo céu e nova terra, nós vamos divertir lá, nós vamos trabalhar lá, nós vamos conviver juntos lá, mas nós vamos fazer tudo glorificando a Deus, caminhando como irmãos em unidade. A injustiça vai ser cancelada naquele lugar. Lá nós seremos totalmente perdoados, lá nós seremos totalmente santificados. Então eu não me pauto aqui agora. Eu preciso do perdão de Deus? Sim, a todo tempo eu preciso do perdão de Deus, meus pensamentos são ruins. E o perdão de Deus deve me alcançar todo o tempo. Mas lá o pensamento ruim já vai ser tirado da nossa natureza pecaminosa. Por isso que essa motivação que é Jesus Cristo, que é a chegada do Rei, o Rei que Marcos anuncia, ele deve trazer mudança para nós. Deve trazer consciência. E uma outra coisa que Marcos cita é onde encontrar esse Rei. Ele fala assim no verso 4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A gente precisa de ir lá para Israel? Não. A gente não precisa de ir para Israel para Jesus se manifestar a nós. Não está no terreno. A manifestação de Jesus Cristo não está em um lugar. Esse Rei chegou para acompanhar a nossa vida. Esse Rei chegou para estar conosco e trazendo essa consciência, essa transformação a nós. Então não se trata de um lugar, se trata do que estamos vivendo. E aqui, quando eu olho para deserto, eu tenho a mentalidade muito fértil, e todo mundo sabe. Espero que vocês não tenham a mentalidade tão fértil assim, mas talvez você vai pensar em outras coisas. Quando eu penso em deserto, eu penso em filmes. É quando algo se materializou e eu vi na minha frente. Série, videogame, eu jogo muito videogame de tiro, então os videogames que eu jogo tem deserto também, nos mapas. Só que aí eu penso, sei lá, o filme A Múmia, quando eu olho para deserto. O pastor José Renato até me zoou, porque eu lembro do Aladim, ele falou, Aladim, velho. Aladim nem tem filme, né? Tem? Aí, eu lembro do desenho. Mas o deserto de Aladim, gente, é muito legal. Ele tem um tapete que voa, velho. Imagina um deserto onde você tem um tapete que voa, que te acompanha. O deserto que é citado aqui, gente, diferente do que a gente imagina de deserto, até porque eu não conheço deserto e eu não sei como é a vida num deserto mesmo. Eu sei que existem civilizações, populações que vivem no deserto, mas eu não sei como é. Mas o deserto que a Bíblia define é uma palavra que aparece várias vezes nesse livro de Marcos, e como nós vamos trabalhar esse livro de Marcos, você vai ver muitas vezes essa palavra, que é eremos. Sempre que eu citar uma palavra do grego, gente, não preocupa com a pronúncia, não. Eu sei que tem pessoas aqui que estudam grego mais que eu e que sabem mais que eu, então a minha pronúncia pode não ser a melhor, mas é eremos que escreve. E eremos significa solidão. Eremos significa abandono. E essa palavra, sempre que ela é usada na Bíblia, ela é usada para sinalizar lugares ermos, regiões que são solitárias. E quando a Bíblia usa a palavra deserto, que é lugar solitário, ela usa lugar deserto mesmo. É onde a pessoa se sente afastada de todos. Não é só afastada de civilização, mas afastada de todas as pessoas. Talvez é a esposa que foi abandonada pelo marido. Talvez o marido que foi abandonado pela esposa. Talvez o filho que foi abandonado pelo pai ou pela mãe. Talvez a mãe que foi abandonada pelos filhos. Talvez o amigo que nunca recebeu um telefonema dos amigos que ele esperava que fossem ligar. Talvez uma dívida tão pesada que a pessoa não enxergue uma saída para quitar aquela dívida. Então o deserto é um lugar de solidão, onde a vida não consegue se sustentar de maneira sozinha. É um lugar onde a pessoa se vê sozinha e a ajuda de ninguém seria o suficiente para que ela conseguisse sair daquele deserto. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Então, quando a gente pensar em deserto, vamos sim ter a ideia de um filme.
Mas vamos pensar que no filme só tem uma pessoa ali. Ó. Não tem tapete, não tem pirâmide, nem com múmia. Aqueles caras da múmia lá, o Aruk Marmar lá, que é a múmia que é ressuscitada, Amuk Nunassum, eu não sei o nome dele, não lembro. Acho que ele, querendo me pegar, me caçar, seria menos mal do que o deserto que a Bíblia está citando. Eu teria menos medo daquela múmia ressuscitada lá do que de ir para um deserto, como a Bíblia cita. Mas sabe o que acontece? Sabe o que é tão pesado? É que a gente percebe que as pessoas encontram esse rei no deserto. É no deserto que nós encontramos esse rei. É na hora que a gente está sozinho, é na hora que a gente realmente percebe e olhamos lá no fundo do nosso coração que todas as pessoas que nos rodeiam, que todas as coisas que nós temos, que qualquer coisa que eu coloque minha segurança não é o suficiente para que eu possa viver ali. É aí que a gente encontra esse rei. Ainda que seja um casamento maravilhoso, não é ele que vai te tirar do deserto. Ainda que seja um trabalho maravilhoso numa multinacional ou num concurso público onde você ganha milhares de reais por mês, não é essa situação que vai te tirar do deserto. Ainda que seja sua mãe ou seu pai, não são eles que vão te tirar do deserto. Porque eu só estou falando situações boas. Então, tanto em situações boas como em situações ruins, nós devemos perceber que quem nos tira do deserto é esse rei. E não interessa qual deserto você esteja, porque às vezes o deserto que você esteja, seja um casamento sim maravilhoso, mas que você não está percebendo que é um casamento maravilhoso e não está valorizando a sua esposa. Você está vivendo um deserto. Porque você não consegue ser suprido pela presença dela e você acha que ela tem que sempre ficar te dando mais. Eu sei disso porque eu fiz isso com minha esposa. Eu suguei tanto dela um tempo, que eu estava em depressão, que ela parou e falou assim: Tiago, toma cuidado para quem você tem levantado do Senhor na sua vida. Cara, eu parei na hora e falei assim: mano, eu estou levantando minha esposa como um Senhor na minha vida. No meio da depressão, tomando remédio, e ela, usada por Deus, e com amor também, ela me deu essa instrução. Na hora eu parei e falei: poxa. E aí eu percebi que eu estava no deserto, mas que eu estava querendo que ela me tirasse de lá. E ainda que o deserto estivesse bom ou ruim, ela não conseguiria me tirar dali. Porque é só quando a gente encontra o rei, o verdadeiro rei que chegou e que morreu no nosso lugar, é aí que a gente sai do deserto. E eu sempre cito o C.S. Lewis porque eu gosto muito de Lewis. Eu gosto de ver textos dele. Os livros dele são sim livros bem difíceis para ler, mas são livros que quando você consegue parar para ler, mesmo que devagarinho, você sai transformado do que você leu. E ele cita no livro dele, do Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma citação maravilhosa, e ele explica a experiência no deserto. Eu vou ler para vocês, são 3 pequenos parágrafos. Ele diz assim: a maioria das pessoas, se realmente aprendessem a olhar em seus próprios corações, saberiam que querem e desejam intensamente algo que não pode ser obtido nesse mundo. Há todo tipo de coisas nesse mundo que se oferecem para você, mas que nunca cumprem com a promessa da entrega. Os anseios que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou quando pensamos em algum país estrangeiro, ou quando abordamos algum assunto que nos deixa excitados, animados, são anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum aprendizado pode realmente nos satisfazer. Eu não estou falando sobre o que normalmente seria chamado de casamento mal-sucedidos, ou viagens ruins e assim por diante. Sempre há algo que nos apegamos. Sempre há algo naquele primeiro momento de desejo, mas que desaparece na realidade. O cônjuge pode ser um bom cônjuge. O cenário pode ser excelente, mas o que estamos procurando acaba nos escapando. Somente Jesus Cristo, que é o verdadeiro rei, vai conseguir suprir com qualquer necessidade para nós, gente. Porque no deserto nada cresce. No deserto nada floresce. No deserto só tem espinho, só tem cactos.
No deserto, o poço não acha água. Se você abrir um poço no deserto, você não acha água. Porque a única água que vai te tirar do deserto se chama Jesus Cristo. E Ele é a água viva. Ele é a água que me ajudou a sair desse deserto que eu tenho enfrentado. E ainda enfrento, acredito que um pouco menos hoje. Mas, gente, é essa água quem tem me ajudado. E tenho certeza que está me ajudando e vai continuar me ajudando. Porque Ele não me abandonou. É essa água que não vai te abandonar nunca. E quando a gente percebe que essa água não nos abandona, e que pior, essa água que é Jesus Cristo, esse rei que chegou, ele passou por coisas muito piores do que nós estamos passando no nosso lugar. Gente, isso faz uma mudança enorme na nossa cabeça. Jesus Cristo, ele não é como Deus de outras religiões. As outras religiões não têm Deus que sofreu. Os deuses de outras religiões, os deuses falsos, não sofrem. Não tem marcas na mão. Eles nem sonham o que é ver um Deus sofrendo. Por isso que o cristianismo é tão puro e tão real. Por isso que Jesus Cristo é tão verdadeiro, tão real na nossa vida. Porque Ele sabe o que nós estamos passando. E quando a gente fala para alguma pessoa, olha, mano, eu estou passando por isso e por isso. E a pessoa dá uma lista para a gente inesgotável de autoajuda, que a gente percebe que não vai conseguir cumprir nunca. Parece que a gente vai mais afundando no poço. Que? Depressão? Depressão é coisa de vagabundo. Você tem que levantar e trabalhar. E eu estou falando do meu problema que eu vivi agora. E quantas vezes eu ouvi isso? Depressão é coisa de vagabundo, você precisa de resolver as coisas. Olha para a sua vida, olha o tanto que você pode produzir, olha o tanto aí que você está reclamando. E talvez seja alguma outra coisa que você esteja passando. Mas quando a gente senta com esse rei, conta para ele as coisas e ele fala assim, olha, eu sei o que você está vivendo. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Mas eu te prometo que eu não vou te abandonar. Eu vou te acompanhar e você vai sair dessa. Porque eu sou um rei que veio e que sofri no seu lugar. E se você está no deserto, você me encontrou no deserto reconhecendo isso. Reconheça que você me encontrou no deserto e deixe eu te dar dessa água viva. Deixe eu te tirar desse lugar aí, que não tem vida. E aí sim você vai ir para um lugar que você vai ver florescendo as coisas, mesmo que no meio de uma guerra. Quantos relatos a gente tem de pessoas se reunindo e orando ali na Ucrânia? O país está destruído. É uma tristeza ver isso. O país está destruído, mas tem pessoas saindo do Brasil para poder ir lá levar ajuda para as pessoas que estão lá. O Jader estava me falando agora mais cedo, mostrou um vídeo do primo dele. Estava aqui no Brasil. Estudou na Holanda, e aí veio para o Brasil, estava aqui. E aí agora na guerra ele resolveu ir para lá. E foi para lá e está recebendo doações para poder ajudar esse povo da Ucrânia com remédios, com comida, com vestimento. Um cara desse está num cenário de guerra. Mas ele não está vendo cactos na frente dele. Ele não está sentindo falta de água ali, porque ele sabe quem acompanha ele. Esse rei que chegou está acompanhando ele mesmo lá no meio do deserto. E ele está levando flores, ele está levando alimento. É isso que nós, como cristãos, devemos enxergar na palavra de Deus. Esse rei chegou e ele não chegou para poder me amassar. Ele chegou para pegar na minha mão e falar assim, bora juntos. É isso que nós temos que ter consciência, gente. Mas o nosso rei, ele não caminhou em direção a uma coroa. E o último ponto é que o nosso rei, ele caminhou em direção a uma cruz. Isso é uma loucura, né, gente? Porque reis não vão para a cruz. Reis vão para tronos. Cruz é o oposto de trono. Trono é um lugar de visibilidade. Trono é um lugar de exaltação. Trono é um lugar de riqueza, de posses. Mas Jesus Cristo, ele escolheu a cruz. E aí ele caminhou para um lugar de desamparo, um lugar de impotência, um lugar de solidão.
E quando eu falo que Jesus viveu desertos muito piores do que os nossos, é porque ele viveu mesmo. Ele enfrentou o deserto muito pior que o nosso, porque não foi só físico. Ali ele estava levando toda a culpa da humanidade, inclusive a minha culpa, inclusive a sua culpa. E naquela época, gente, era mais opressivo ainda, quando se falava de rei. Era algo muito mais opressivo quando se tratava de um rei, e as pessoas enxergavam isso como muito opressivo, porque naquela época, quando o rei chegava, esse rei tinha que ser honrado de todas as formas possíveis. Seja com a comida que você tinha para comer, seja com as roupas que você tinha para vestir, seja com o trabalho da sua mão que não seria recompensado, você devia se entregar para aquele rei. Então, quando citava Jesus como um rei, esse Cristo, o rei que chegou, isso era agressivo sim para eles, e para nós também pode ser agressivo hoje em dia. Porque tem muita gente que pensa assim, espera aí, Jesus? Eu não vou me submeter a Jesus não, porque ele vai querer dominar a minha vida. Eu tenho que fazer só as coisas que Jesus quer que eu faça, isso para mim é opressor, eu não vou fazer isso. Eu colocar os outros para mandar na minha vida um livro, um Jesus para mandar na minha vida que eu nem conheço, eu não vou fazer isso. Naquela época também, quando o rei chegava, gente, ele ia chegar numa cidade, deveriam ser construídas estradas. A palavra grega que é usada para estrada é rodos, caminho. Quando João Batista cita aqui que o caminho deveria ser construído, isso assusta porque Marcos e João Batista estavam citando a mesma palavra rodos. E o povo conhecia essa palavra rodos, que assustava, porque normalmente lá não tinha engenharia avançada. Então, normalmente, quando eles construíam uma rodovia, um caminho, normalmente, para pessoas normais, a montanha estava no lugar, eles contornavam a montanha. E aí eles iam contornando até chegar na parte de baixo da montanha. Legal, show de bola. Mas quando um rei estava vindo, para honrar esse rei, eles não iam ficar fazendo contornos na montanha. Não interessa qual o material daquela montanha, eles tinham que cavar a montanha e fazer um caminho reto para esse rei. Então, quando o rei estava vindo, isso era sinônimo de falta de dinheiro, isso era sinônimo de muito trabalho, muito sofrimento, era sinônimo até de escravidão, gente. Escravos eram levantados e mais escravos para poder construir essas rodovias retas para os reis. Então, quando João Batista, quando Marcos usa essa palavra rodos, ela causa sim uma má impressão, e sempre que a gente vê a palavra caminho, estrada nesse livro de Marcos, lembrem-se disso, é uma palavra que realmente mostra que é algo trabalhoso, é algo difícil. Só que Jesus ele não se apresentou como o mundo enxerga um rei, porque o caminho foi preparado por João Batista, por pessoas, profetas, o caminho foi preparado e foi um caminho muito difícil, mas não um caminho de escravidão, foi um caminho de libertação, e esse caminho que foi trabalhado de uma maneira muito cansativa, bem exaustiva, ele serviu para receber um rei que não veio procurar a coroa, porque o nosso rei que chegou, Jesus Cristo, ele não foi para um trono, ele foi para uma cruz. E essa cruz, quem construiu ela foram as nossas atitudes. Quem construiu essa cruz foram os nossos pecados, foram os nossos pensamentos, foram as nossas vontades quem construiu essa cruz. Por isso que a gente deve ter uma consciência de que escolhidos por Cristo, alcançados por Ele, por esse Rei, eu não faço mais a minha vontade. E mesmo assim eu não me sinto oprimido. Não vou me sentir oprimido por isso. Porque Ele veio para me libertar. E aí quando amigos às vezes citam assim, você tem que fumar um. Eu encontrei com um amigo meu, por exemplo, que ele estava defendendo o beck, maconha. E aí a gente conversando e ele falando assim, mano, não tem pecado nisso, maconha não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, mano, na moral, eu fumei muito esse trem com você, e você é meu brother, você sabe que nós fumamos junto muito, só que você não consegue ficar sem essa parada, velho. Você não consegue ficar sem fumar um baseado, velho. É essa que é a diferença. Você acha que a sua liberdade para fumar um te dá liberdade, mas a minha liberdade de conseguir não fumar é o que me traz liberdade, porque eu não tenho que subir no morro mais para ir atrás de traficante, velho.
Eu não tenho, velho, que ficar andando de madrugada no centro da cidade para achar gente que vende. Eu não tenho que entrar dentro da favela de madrugada sozinho, procurando maconha, como eu já fiz, velho. Isso para mim que eu vivo hoje é total liberdade. Agora, se é certo ou não é, velho, quem sou eu para falar com você? Só que uma coisa eu te desafio, falei com ele. Procura Jesus da Bíblia e procura saber quem é Jesus. Porque Jesus não me traz entusiasmo. Não. Jesus não me traz comoçãozinha. Não. Jesus para mim é a referência e Ele é meu Salvador, velho. Então eu não fico olhando para Jesus emocionado. Eu posso me sentir emocionado pelas atitudes de Jesus, pela palavra dele e por enxergar aquilo que ele fez na minha vida, mas eu não olho para ele emocionado. Eu olho para ele com a minha responsabilidade cristã, sabendo que ele é o rei que chegou e que escolheu a cruz no meu lugar. E se ele morreu no meu lugar e deu a vida dele no meu lugar para me salvar, para me tirar dessa humanidade podre e decaída que eu estava caminhando em direção ao inferno, por que é que eu não vou me doar 100% e não vou me dedicar 100% para esse rei? Gente, Jesus é libertação. Jesus é perdão. Jesus é santificação e é salvação. E é maravilhoso a gente enxergar isso nessa manhã. Stott, para a gente poder orar, ele diz que a gente se aproxima desse rei de Jesus Cristo com 3 hipóteses. Tem 3 atitudes possíveis que nós podemos ter ao conhecer Jesus. Então assim, eu te convido nessa manhã para conhecer Jesus, o Jesus bíblico, e no folheto litúrgico que nós entregamos aí, que fica na cadeira de manhã, tem aí um devocional com algumas coisas para vocês fazerem. Eu te convido a conhecer esse Jesus pessoalmente. Como? Pensando nessa palavra, orando e falando com Ele, estudando essa palavra, jejuando. Eu te convido nessa semana a se aproximar mais desse Jesus e desse Rei. E Stott diz que só tem, de 3 atitudes, a gente só consegue ter uma. Quais são as 3 atitudes que Stott diz que nós temos que nós podemos ter quando nós conhecemos o Jesus bíblico? Ou você odeia esse Jesus e quer matar ele, ou você sente medo dele e foge dele, quer se afastar totalmente dele, ou em terceiro lugar, você se prostra aos pés dele, reconhece que ele é Senhor da sua vida, único e suficiente Salvador, e aí você fala para ele assim: Jesus, eu quero que você comande a minha vida daqui para frente. E eu me arrependo do Senhor não ter comandado antes. Eu me arrependo de ter que compartilhar, às vezes, com amigos e com igrejas, tantas histórias ruins do meu passado. Mas que isso seja para glorificar a Deus. Mas que isso seja para exaltar o Senhor Jesus, porque é Ele quem vai fazer na sua vida e é Ele quem vai te tirar do deserto.